Boa tarde. Hoje eu quero fazer comentários sobre a violência. Mas, para fins didáticos, eu quero fazer uma distinção aqui. No meu imaginário, eu vou imaginar a sociedade e eles. A sociedade como nós e eles acima da sociedade. Primeiro eu vou falar de nós, sociedade. Vamos imaginar que existe essa distinção que é apenas aqui para a nossa conversa. Entre nós, cidadãos comuns, nós vemos a violência, nós vemos estupros, nós vemos assassinatos, nós vemos todos os horrores possíveis. E essas pessoas com atitudes incivilizatórias, essas pessoas que têm condutas contra a civilização, quando são perguntadas sobre o porquê que cometem crime, a grande maioria, não todos, né? Sempre tem aquele que é um doente mental, um sociopata, não sei, mas as pessoas têm alguma explicação. E mesmo que não tenham uma explicação, os índices mostram que essas pessoas têm origem humilde, têm lares destruídos, enfim, não quero ser aqui melodramático, mas é possível imaginar um porquê deste crime. Em tese, podemos imaginar uma situação que explica a atitude incivilizatória, não justifica, explica. A sociologia explica, eu explico, alguém explica. Sempre há uma possibilidade de explicação para essas pessoas. Há um motivo, e às vezes um motivo continuado para crimes continuados. Então, essas atitudes que vão contra a norma, essa atitude que vão contra a ética, elas encontram algum tipo de contexto explicativo. E então, entendemos nós, cidadãos, que devemos coibir essas atitudes. Os mais extremados, eles querem violentar o violento, assassinar o assassino, agredir o agressor. Eu quero dizer que existe eles. Quem são eles? Eles são aqueles que são, no meu entendimento, maus. São as pessoas más. São as pessoas que imotivadamente produzem essas ações imotivadas, essas ações socialmente reprováveis entre nós. Eles, os que estão acima, são aqueles que não conhecem a pobreza, são aqueles que refletem sobre as coisas ruins que acontecem entre nós e deixam que essas coisas aconteçam sem explicação possível. São pessoas com notável poder econômico, são pessoas extremamente poderosas, são pessoas que já têm recursos financeiros, que mesmo que parassem suas atividades econômicas hoje, teriam condições de sobreviver, eles próprios e seus filhos, eles próprios e uma geração futura. E quiçá uma geração ainda dos netos. Essas pessoas são más, porque elas têm todas as condições de melhorar ou impedir ou deixar de incentivar a violência entre nós. E não o fazem. Por qual motivo? Não há motivo. Simplesmente deixam o mal acontecer, o ruim acontecer, ou semeiam as coisas ruins, porque eles são assim. Quem são eles? Quem são eles? Vamos imaginar todas as pessoas do Senado, do Congresso,
que estão presos ou na iminência de serem presos. Vamos imaginar a nossa maior rede de televisão, aonde encontramos um incentivo à violência e encontramos uma sonegação de informações sobre aquilo de ilícito que os poderosos fazem. Vamos imaginar os grandes potentados econômicos, que são pessoas, são gente, que detém uma fortuna invejável e que mesmo assim sonegam impostos, mesmo assim corrompem, mesmo assim não ajudam a ninguém. Pessoas estas, eles, que têm as condições econômicas, intelectuais, para, se não solucionar totalmente o problema, mas teriam talvez condições de nos tornar o nosso país muito próximo dos europeus ou dos países já privilegiados economicamente e socialmente. Esses indivíduos, sem explicação nenhuma, eles que nos conduzem, que nos movem, que nos moldam, eu encontro neles o mal. Penso como Hannah Arendt, quando via a banalidade do mal, ao observar um sujeito que fazia o mal e nem tinha consciência disso. E eu vejo o mal nesses sujeitos, eles, que pior do que a Hannah Arendt pensava, que tem consciência do mal e que imotivadamente continuam vivendo na maldade. Estes são os sujeitos socialmente maus, são os sociopatas. Todo dia é um ilícito diferente e não são atingidos. Por que não são atingidos? Porque são eles. Aristóteles falava no motor imóvel. O que era um motor imóvel para o Aristóteles? Era uma energia, uma força que movia todo o universo, mas que não era movido por ninguém. Era autossuficiente. Esse motor, esta força que gerava dias e noites, vida e morte, o giro do planeta, que move tudo, não era movida. Ela movia, mas não era movida. Ela era o máximo. Eu fico pensando que estes sociopatas, estes são o motor imóvel, onde eles nos movem, nos orientam, mas nós não os movemos e não os orientamos, porque eles estão acima de um governo federal, eles estão acima do Estado, eles são poderosos demais. E a estes, nós aqui embaixo, nós do dia a dia, não conseguimos enxergá-los. Podemos até gritar, como há corruptos, corruptos e corruptos, e nada acontece. Nós nos matamos, nos prendemos, nos escravizamos, nos injuriamos, nós assassinamos os assassinos, agredimos os agressores. Nós vivemos num caos, tentando nos organizar, sem procurar resolver o problema que eles nos causam. Eles. A impressão que nós hoje olhamos para este grupo do motor imóvel como se fossem deuses. Algumas vezes invejamos e queremos ser um deles. E judiamos do nosso próximo para ser como um deles. Outras vezes, quase que acreditando em destino, dizemos: não adianta, é assim e assim será para sempre. E então produzimos leis cada vez mais duras, cada vez mais odiosas, cada vez mais voltadas para o cárcere, pensando como bobinhos que somos, para aprender a nós mesmos, judiar a nós mesmos, nós. E eles, como motor imóvel, continuam fazendo de nós marionetes. E nós não conseguimos, ou nem passa pela nossa cabeça,
voltarmos à lei, voltarmos à norma, voltarmos toda a nossa vontade de reduzir o caos para eles. Não nos passa pela cabeça chamarmos eles para que venham ter conosco, para que nós, que somos a maioria, para que nós, que somos realmente as pessoas que sofrem, possamos julgá-los e reorientá-los e dizer: não, não existem semideuses, nem deuses. E o motor imóvel era da Grécia clássica. Não existe mais a possibilidade de existir hoje, do seu ponto de vista da sociologia, um motor imóvel, um grupo de pessoas que orienta os demais grupos e que os demais grupos não teriam força nenhuma para gerir sobre esse grupo originário, poderoso, quase que invisível. Portanto, gostaria que nós deixássemos de sermos servis, gostaria que nós deixássemos de cultuar esse motor imóvel, cultuá-los e passássemos a exigir deles exatamente o que a gente exige do pequeno bandido, do assassino, do violentador.